Voz da Assembleia de Deus. Oferecimento: Faculdade Boas Novas, Instituto de Educação Boas Novas, Depadan Boas Novas, Ceadan e Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Seja bem-vindo a mais um Voz da Assembleia de Deus, direto da cidade de Manaus, do estado do Amazonas. Em plena floresta amazônica você vai encontrar uma igreja forte, uma igreja abençoada, uma igreja cheia da graça de Deus. Estou falando da igreja Assembleia de Deus no Amazonas. Você é bem-vindo a nos fazer uma visita e conhecer uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja que não tem medo de desafios, mas conquista na força do Senhor Jesus. No Voz da Assembleia de Deus de hoje, você vai ficar com o Congresso de Célula 2014 da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas, o aniversário da congregação da Avenida de Djalma Batista, também um seminário de unidade, um casamento coletivo no Templo Central da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas e uma viagem missionária na comunidade Vila Rica de Caviana e uma mensagem poderosa do coração de Deus para o seu coração através do nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara. Mas antes disso, vamos celebrar o nome do Senhor Jesus com o hino da harpa cristã, que é a marca das Assembleias de Deus no Brasil. Vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom caminho hão de receber a lei como galardão. São que cansados se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançai, filhos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. É que vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom caminho hão de receber lauréis como galardão. Eu quero convidar a amada igreja para se colocar em pé. O Senhor está neste lugar. Deus está falando. Aleluia. Em breve Jesus voltará para levar a sua igreja. Glória a Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber a lei como galardão. Aleluia. Glória a Deus, um
Abraço forte ao pastor Elias, à orquestra da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas. Que belo hino, que belo louvor, graças a Deus que nós temos este hinário que libera unção profética, inspiração ao nosso coração quando nós louvamos ao Senhor Jesus com o hino de nossa harpa cristã, tá bom? Vem comigo agora, vamos participar de um grande congresso, o Congresso 2014 da Igreja Assembleia de Deus. Mais de 10 mil líderes de células estiveram presentes recebendo unção profética e bênção de Deus, crescimento e maturidade espiritual. Cerca de 10 mil pessoas lotaram o Auditório Canaã durante mais um congresso de células realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. O louvor ficou por conta do Ministério Boas Novas. Espírito Santo, vem, peça nesta manhã, Espírito Santo, vem com teu fogo, queima-nos, Senhor, derrama o teu azeite hoje aqui. Dança, adoração, palavra e muita unção marcaram o encontro que teve como primeira palestrante a pastora Ana Lúcia Câmara, que trouxe sua ministração com o tema do congresso, Célula como agente de transformação. Não poderíamos deixar de ter compartilhado com a igreja, relembrando o chamado de Deus, a grande comissão. Amanhã nós estivemos estudando juntos sobre qual é a missão da igreja, que é ganhar, que é consolidar pessoas, fazer discípulos. E a festa continua, auditório lotado e mais uma ministração com o casal de pastores da Igreja da Paz do Ceará, Ivanildo e Jusicléia Gomes, convidados especialmente para o congresso. Com o tema Discipulado Transformador, pastora Jusicléia ministrou à tarde. Hoje à tarde eu estive ministrando sobre o discipulado transformador, né? E usando aquele texto que Jesus manda que a gente faça discípulos, né? Então isso é uma ordem, né? Uma ordem, é um desafio, é uma tarefa que a igreja precisa fazer. Na noite de sábado e na manhã de domingo, foi a vez do pastor Ivanildo Gomes, com os temas Fazer discípulos de Jesus Cristo e um modelo de amor e cuidado. Eu fui o primeiro ministrado, né? Porque para mim é um desafio ver essa multidão de líderes, ver essa igreja poderosa, abençoada, no meio da Amazônia. E Deus, a Amazônia não é o pulmão do mundo só no sentido ambiental, mas no sentido espiritual também. Eu vejo a igreja pronta, né? Na verdade, como um celeiro maduro para expandir, ganhar não só o Amazonas, mas a Amazônia toda para Jesus. O objetivo do congresso foi, além de fortalecer o aprendizado na consolidação de novos convertidos, poder também aprimorar conhecimentos sobre liderança e célula. Momento que contou com toda a liderança da Igreja do Senhor. Mais uma vez, nós podemos contemplar o que Deus quer fazer através da igreja. Sabe, eu acho que esses 2 dias foram dias de aprendizado, foram dias de confronto, foram dias realmente de meditar na palavra, deixar ela aprofundar no coração da gente e nos deixar sermos transformados pelo poder da palavra de Deus. A gente vê pelo que aconteceu, pelas ministrações, pela presença das pessoas, que foi muito, muito positivo. Eu creio que a partir de agora, Deus vai fazer grandes coisas através de cada um desses líderes, desses vice-líderes que estiveram aqui. A ceia, preparada especialmente para os participantes, foi servida pelos pastores e ministrada pelo presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, pastor Jonatas Câmara, que agradeceu a Deus pelo momento. As palavras humanas para expressar o que Deus fez entre nós. Nós sabemos que Ele faz e nós temos expectativa, mas sempre Deus é maior e supera as expectativas. Excelente ministrações, Bíblia pura em todas elas. Pastor Ana Lúcia, pastor Moisés, pastor Campelo, pastora Cléa, pastor Ivanildo, foram maravilhosos. Os que dirigiram aqui, o pastor Campelo, o pastor Agriço, o pastor Chagas, o pastor Elionai, o pastor Cavalcante, o pastor Paulo Castro, pastor Aurino, maravilhoso, graças a Deus. E a nossa Boas Novas que cobre
ser abençoado e edificado. Glória a Deus, né? Que congresso abençoado, que congresso ungido, que congresso que liberou unção profética e crescimento espiritual a mais de 10 mil líderes que estavam ali reunidos, celebrando o nome do Senhor Jesus, tá bom? Nós vamos agora conhecer a congregação da Igreja Assembleia de Deus na Avenida de Djalma Batista, abraçar o pastor Kelvis, demais pastores evangelistas, líderes de célula, líderes de departamento. O povo estava celebrando mais um ano de bênção de Deus a serviço da sociedade manauara. As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 2 Coríntios 2:9. Este foi o tema do 5º aniversário da congregação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, área 204, localizada na Avenida de Djalma Batista, zona centro-sul de Manaus. A igreja coordenada pelos pastores Kelvin e Márcia Monteiro. Durante os dias de comemoração, o louvor ficou por conta deste coral formado pelos jovens. A noite de encerramento contou com a participação do pastor Gilmar Santos, de Goiânia, que trouxe uma palavra especial. Tornou-se uma noite inesquecível. Estou muito admirado com o crescimento, a dinâmica da igreja. E mais uma vez, cumpre-se o que eu tenho dito, que a igreja é um reflexo da sua liderança. A liderança da Assembleia de Deus em Manaus, pastor Jonatas Câmara, pastor Kelvin aqui, eu os conheço. Eles têm uma visão de reino de Deus muito bonita, sem preconceito, e a obra vai crescendo neste ímpeto. O presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, pastor Jonatas Câmara, falou da satisfação de ver a igreja comemorando mais este ano de conquista. Louvo a Deus pela nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, que tem uma congregação, centro evangelístico aqui na Djalma Batista. Portanto, é uma igreja da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, dirigida pelo pastor Kelvin e a pastora Márcia, e que completa 5 preciosos anos, agora vai para 6. Nós louvamos a Deus pelo progresso que Deus tem dado a esse trabalho em todos os aspectos. Além dos cultos durante a semana, aos domingos é necessário que 2 cultos sejam realizados, para que os 700 membros e também congregados sejam ministrados pela palavra de Deus. E o resultado é este, a igreja lotada, sendo impactada pelo poder de Deus. Não tem como explicar a alegria que nós sentimos hoje pela fidelidade de Deus em estar conosco durante esses 5 anos, porque Ele que tem feito maravilhas no nosso meio, no meio dos jovens, das crianças. O resultado está na visão do nosso pastor, do pastor Jonas, do pastor Leonardo Reis, do pastor Moisés Melo e Silva, que apostaram nesse lugar, e nós estamos aqui felizes pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor, que Deus voltou desse lugar, e Ele resolveu passar por essa esquina aqui e nos abençoar. Então toda a honra, toda a glória e louvor são dele. Glória a Deus, bênção dos céus sobre a congregação da Assembleia de Deus ali na Avenida de Djalma Batista. Um abraço ao pastor Kelvin, à pastora Márcia, a todos que realizam uma grande obra para o Senhor Jesus ali naquela congregação. A Igreja Assembleia de Deus no Amazonas é uma igreja que vive debaixo de um princípio de unidade, e nós vamos agora participar de um seminário de unidade que aconteceu na Igreja Assembleia de Deus na região leste da cidade de Manaus.
Vivendo os propósitos de Deus. Este foi o tema do primeiro seminário de unidade realizado pela Área 315 da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, bairro São José 2, Zona Leste de Manaus. Adoração, alegria, palavra e muita unção moveram os membros e líderes em uma manhã especial. Unidade era a palavra-chave do evento, que contou com a comitiva do programa Voz da Assembleia de Deus. Uma honra poder estarmos aqui, pastor Jonatas, como sempre, né, ele preocupado com esse tema, né, é um homem apaixonado pela unidade, é um homem que é conhecido por ser um pastor do amor. Durante o seminário, uma homenagem especial ao presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, pastor Jonatas Câmara, representado pelo assessor e pastor Gustavo Nieto, que recebeu das mãos do pastor Anderson Barreto um quadro representando a alegria e o respeito daquela igreja por tê-lo como líder. Bueno, primero que todo, quiero dar gracias en nombre do pastor Jonatas, al pastor Anderson da área 315, por el reconocimiento que él hace para la lideranza da igreja a nuestro presidente, pastor Jonatas Câmara e sua família. Nosso primeiro seminário de unidade aqui na área 315, e de fato as congregações que compõem a área 315 têm vivido um novo tempo. Tempo de unidade, tempo de conquista, tempo de avanço no projeto celular. Um abraço ao nosso querido companheiro de ministério, pastor Anderson Barreto, e toda a liderança ali que faz esta grande obra para o Senhor Jesus. Esta é a Igreja Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja que vive o princípio da unidade liberada do coração de Deus ao nosso coração. E o resultado disso é crescimento, tá bom? Vamos conhecer um pouco da Igreja Assembleia de Deus no Templo Central, ali na rua Duque de Caxias, aonde se concentrava toda a organização da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas. Eu quero mandar um abraço ao pastor Aurino Vital Bandeira, que é o nosso supervisor da região sul e também é o pastor daquela área. Ele realizou com a sua igreja, com a sua congregação, um grande casamento coletivo, abençoando os casais e legalizando a sua situação civil diante da sociedade. A congregação do Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas promoveu um casamento coletivo, reunindo 8 casais que fazem parte do seu quadro de membros. O objetivo desta cerimônia foi oficializar a relação desses casais que já vivem juntos, mas que não tinham condições econômicas de arcar com as despesas. Por conta disso, a liderança da rede de famílias, na pessoa do diácono Manuel Chaves e a diaconisa Aurineide Bandeira, mobilizaram todos os irmãos da igreja para que esse sonho se tornasse realidade. O presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, pastor Jonatas Câmara, tem trabalhado para que os casais que vivem fora dos padrões bíblicos possam viver de acordo com a lei dos homens e a lei de Deus. O supervisor da rede de famílias do Templo Central, pastor Haroldo Bandeira, agradece ao pastor Jonatas Câmara e a todos que contribuíram para a realização desse evento. Nós estamos agradecidos a Deus pela realização de mais um casamento coletivo. Falamos aqui em nome de nosso pastor Jonatas Câmara, também em nome do pastor dessa congregação, pastor Aurino, que é o nosso supervisor. Somos supervisores da rede da família e trabalhamos com uma equipe especial, maravilhosa, que todos os anos programam, planejam, preparam esse casamento coletivo abençoado. O evento contou com a presença de familiares e amigos. O casamento foi celebrado pelo pastor Aurino Bandeira, coordenador da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da região sul de Manaus. A Igreja Evangélica, ela continua pregando esta mensagem, que é a mensagem que Deus colocou no coração do seu povo, que é a instituição da família. Então, está de parabéns a Igreja Assembleia de Deus, está de parabéns o nosso pastor Jonatas, está de parabéns a congregação do Templo Central por esse momento tão especial. Que maravilha, né? Que festa abençoada. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada casal e vamos aí frutificar. Vamos abençoar a cidade de Manaus, vamos abençoar
o estado do Amazonas com famílias ajustadas debaixo da promessa do Senhor Jesus. Então um abraço ao pastor Aurino Bandeira, um abraço a todos os casais e a liderança da Igreja Assembleia de Deus ali no Templo Central. Quero convidar você agora a vir comigo, vamos fazer uma viagem missionária, vamos conhecer a comunidade Vila Rica de Caviana. Ali nós fizemos uma grande obra social e quero mandar um abraço ao pastor Valdemir Nobre, que está na frente desta grande caravana, abençoando cada comunidade do estado do Amazonas. A TV Boas Novas embarcou rumo à comunidade Vila Rica de Caviana, no município de Manacapuru, distante 68 quilômetros de Manaus, para acompanhar a 5ª edição da viagem missionária realizada todos os anos pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, áreas 40 e 250, zona oeste de Manaus. Uma equipe de 90 missionários composta por alunos da Escola de Líderes e do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas, Ibadan, foram prestar serviços sociais a comunidades ribeirinhas. Nós realizamos cerca de 500 atendimentos, entre corte de cabelo, entre atendimento psicológico, pedagógico, aferindo a pressão, glicose, enfim, são diversos atendimentos. Nós atendemos cerca de 500 pessoas, distribuímos 80 cestas básicas para as pessoas necessitadas e alcançamos um pouco mais de 30 pessoas para Jesus, pessoas que se decidiram por Jesus. Então esse foi o saldo do nosso evangelismo, da nossa viagem missionária, um saldo positivo e, a mais disso, a alegria da igreja local. A cerca de 1h30 navegando pela Lagoa de Caviana, fica a comunidade Fé em Deus, onde a ação social também foi realizada. O pastor Josué Alves, coordenador da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, na comunidade, agradeceu a visita dos missionários e disse ser ouvinte assíduo do programa Voz da Assembleia de Deus. Nós temos escutado o programa todas as 8 da manhã, que tem sido uma bênção. Às vezes a minha esposa está fazendo no café, já preparando tudo aí para a gente ir para o trabalho, e ela está falando em línguas estranhas, está escutando o programa aí, e Deus tem nos agraciado, nos abençoado pela vida do nosso pastor, o Tiago. Eu não conheço pessoalmente, mas eu mando um abraço para ele, e nós temos escutado o programa que tem sido uma bênção. Essa é a Igreja Assembleia de Deus no Amazonas, gente. Olha, com muita alegria nós louvamos a Deus, porque nós não nos preocupamos apenas dentro do contexto, né, de 4 paredes de uma igreja que é forte e abençoada, mas nós nos preocupamos com a cidade, nós nos preocupamos com o Estado. Por isso, estamos vivendo este princípio de unidade para abençoar Manaus, o Amazonas e o Brasil. Um abraço ao pastor Valdemir Nobre, toda a liderança que realizou esta grande ação social ali na comunidade Vila Rica de Caviana. Agora vamos ficar com a ministração da Palavra de Deus com o nosso pastor, o presidente Jonatas Câmara. Então diz aqui, o vento bate contra a casa do tolo e contra a casa do prudente. As ondas da vida batem contra a casa do tolo e contra a casa do prudente. Aí a diferença é o quê? É que aquele que constrói a casa sobre areia são o quê? São grãos pequenos, é a vida da pessoa, são os pensamentos, é o evangelho da própria pessoa. Porque tem o evangelho de Jesus, mas tem o evangelho do Jonatas também. Qual é o evangelho de Jesus? É o que está na palavra de Deus. Qual é o evangelho do Jonatas, ou do Aurino, do Leonai, ou do Nilton? É aquele que eu crio, é aquele que eu pego a palavra de Deus, aí eu trago para mim mesmo e digo, bom, a Bíblia diz isso aqui, Paulo falou isso aqui, Jesus falou isso aqui, mas eu digo assim. Eu vou interpretar assim. Então ali é o evangelho do Jonas. Eu pego, aí eu leio o evangelho de Jesus, adequo a minha vida e ali eu coloco, não, isso aqui é do Jonatas. Aí o de Jesus disse que nós devemos amar e a pessoa, não, eu tenho que amar certas pessoas, outras eu não posso amar, rapaz, eu não posso. E Jesus disse que você tem que amar os seus inimigos. E ainda diz mais, Jesus era invocado, viu? E Jesus ainda dizia, pastor, na luz, pastor Avônia, amar os seus inimigos, beijar a mão que lhe ofende, e Jesus ainda dizia assim,
E ainda tem que orar pelos teus inimigos, diz a palavra de Deus. Quantos creem no poder da palavra de Deus? Dê um sorriso e diga, irmão, a palavra de Deus é viva. Diga para quem está do seu lado, a palavra de Deus é viva. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, construir a vida sobre areia, sabe o que é? É eu pegar, eu ler até a Bíblia, eu ouvir até a palavra de Deus, mas eu fazer o que eu quero, rapaz. Eu digo, a Bíblia diz isso é a verdade, é assim que tem que ser, mas é o seguinte, eu sou nordestino, sabe? Eu sou acriano lá da Gema Dobro, lá de Rio Branco, Acre, aqui está um natalício meu aqui, exatamente, estamos de lá, tá, né? Etc. Eu sou colombiano, Gustavo, eu sou colombiano, irmão, tá. Assim nasci, assim me criei e assim será até o fim. Mas não é, a palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, aleluia. Quantos aqui estão em Cristo? Dê glória a Deus nesse momento, aleluia. Então as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então é o seguinte, o que a palavra de Deus fala, a gente não consegue viver tudo, eu não consigo. Então, se eu tivesse que hoje estar aqui ministrando e preparando a igreja para a ceia, por eu estar vivendo tudo que eu leio na palavra de Deus, eu já li a Bíblia, estou na 105ª vez que eu leio a Bíblia toda, Gênesis e Apocalipse, a 105ª vez agora. Eu estou com fome, eu estou para terminar a 105ª, estou para ir para a 106ª, porque a Bíblia, quanto mais você come. Hoje, por exemplo, eu fui convidado pelo pastor Paixão, e a esposa dele, já há muito tempo me convidava para ir na casa dele, lá para um almoço. Eu não tinha tempo e hoje deu tempo. Eu digo, eu vou lá no Paixão. Fui lá. Aí fui lá no Paixão, está aqui ele, a esposa e os filhos. Aí fez uma galinha caipira, colocou ali, né, um filé de frango, aí colocou um tambaqui cozido. Chega, dava água no beiço, meus amados e queridos irmãos. Depois colocaram a sobremesa, eu não aguentei muito, porque agora eu estou na nova fase, que é bem pouquinho, não é? Exato. Mas você sabe que quanto mais você lê a palavra, mais você entende a palavra, mais você percebe que você precisa se aprimorar na palavra, se aperfeiçoar na palavra, precisa ter aspectos da vida que tem que ser tratado, aspecto como marido, aspecto como esposa, aspecto como pai, aspecto como filho, e eu não tenho aqui nenhuma dificuldade de dizer não, porque passou aquele tempo em que as pessoas achavam que pastor já é Deus ou que é um anjo perfeito. Então tem aspectos na vossa vida, e erra quem quando prega diz que é perfeito e nada é para ele. Eu quero dizer aqui o seguinte, toda vez que Deus manda abrir a palavra aqui, eu não sou pregador, eu não sou mestre, eu não sou doutor, pela misericórdia de Deus, sou pastor. Então, se muito eu conseguir falar com a igreja, que você que está em casa, eu sou compartilhador da palavra de Deus, aleluia. Porque quem prega, pega para os outros, e pode dizer o seguinte, vocês, tu e vós. Mas quem compartilha diz nós e nós, glória ao nome do Senhor Jesus. Ele se coloca dentro, ele precisa. Quantos aqui querem compartilhar a palavra de Deus dizendo nós e nunca tu ou você? Levanta a tua mão ao céu, aleluia, e diga, eu quero me incluir sempre no compartilhamento da palavra de Deus, glória ao nome. Porque diz a palavra de Deus, todo aquele que ouve esta minha palavra e lê a palavra e interpreta errado e aplica na vida errado e ensina errado para a pessoa, esse vai para o inferno. Essa é a palavra de Deus. Mas todo aquele, pode ser o que for, mas todo aquele que ouve esta minha palavra, que entende e pratica e assim ensina para os outros da forma correta, esse vai morar no céu comigo, glória a Deus. O Senhor vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado, aleluia. Quantos querem entender a palavra de Deus humildemente, com toda a humildade, glória a Deus, independentemente do tempo de crente que tenha, porque todo dia nós precisamos estar nascendo de novo, todo dia nós precisamos viver uma nova vida para Cristo Jesus, o nosso Senhor, e quer ensinar o que é correto na palavra de Deus. Diga ao teu irmão, meu irmão, nós temos que entender a palavra, viver a palavra e ensinar de forma correta a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus.
Maravilha, glória a Deus por esta mensagem tão poderosa dada pelo nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara. Deus abençoe você, abençoe toda a sua família. Nosso Deus não mudou e Ele quer fazer grandes coisas na sua vida e através de sua vida, tá bom? Então receba esta palavra para a glória de Deus. Quero fazer um grande convite, um convite especial. Você pode pegar seu telefone agora e ligar para 0 operadora 21 21 12 6300. Torne-se um guerreiro, torne-se um semeador da Boas Novas. Se una a nós, vamos conquistar o Brasil para o Senhor Jesus através de uma rede de comunicação que 24 horas no dia transmite Jesus, tá bom? Estamos chegando aí ao final do Voz da Assembleia de Deus. Fica com um abraço ungido do pastor Samuel Câmara, a você, pastor, a você, evangelista, a você, missionário, a você que ama a Assembleia de Deus no Brasil, tá bom? Um abraço forte, até a próxima, para a glória de Jesus.